Bom dia, queridos e queridas irmãs. Que prazer estar com vocês mais um dia para desfrutar a palavra de Deus. Chegamos à quinta-feira do nosso alimento diário da semana 4. O tema de hoje é Jesus nasceu da vontade de Deus. E a nossa leitura está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, que diz: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aleluia! Jesus nasceu da vontade de Deus. Vamos falar sobre a quinta mulher mencionada na genealogia de Jesus, descrita em Mateus capítulo 1, versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Todos nós conhecemos a história do nascimento de Jesus, o rei dos judeus e rei do reino dos céus, e que ele nasceu de Maria. A Bíblia diz que ela estava desposada com José e, antes que tivesse coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Jesus não era filho de José por nascimento. Ele era nascido de mulher. Também foi chamado de um descendente da mulher. De fato, que isso nos ajudará a compreender, porque vemos em sua genealogia a menção de tantos pecadores. Como vimos no versículo que lemos, esse é o motivo. Jesus veio para salvar os pecadores de seus pecados. Já imaginou que mesmo sendo pecadores, podemos fazer parte da história de Jesus? Aleluia! Porque Jesus nasceu na vontade de Deus. Todos nós nascemos da união de um homem com uma mulher, mas Jesus não. Ele foi o único homem nascido somente de mulher, sem a necessidade de um varão para que fosse gerado. Todo aquele que é nascido de Adão já nasce pecador. Como disse Davi, eu nasci da iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a situação de todos os homens. Jesus não nasceu da vontade da carne nem do homem, mas de Deus. Assim que o anjo anunciou a Maria que ela conceberia um filho que se chamaria Filho do Altíssimo. Ela perguntou: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia! Que maravilha, irmãos! Essas palavras provam que Jesus é o único homem gerado do Espírito Santo. Ele é o descendente da mulher prometida por Deus no capítulo 3 de Gênesis. Aleluia! É aquele que pisará a cabeça da serpente. Jesus precisou passar pela experiência de ser concebido no ventre de uma mulher, pois ele teria uma grande missão pela frente. Sabe qual é essa missão? Salvar os homens do domínio do pecado como homem. Nem mesmo a lei dada por Deus a seu povo no Antigo Testamento foi capaz de controlar a natureza pecaminosa do homem. Ó Senhor Jesus, porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Aleluia! Ó Senhor Jesus, e esse Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Quando a Bíblia afirma que Jesus veio em semelhança da carne pecaminosa, isso significa que ele não participou do pecado, mas veio tomar a semelhança da carne do pecado, herdada da Virgem Maria.
E quando diz que no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, isso significa que Jesus tomou a semelhança da carne do pecado para crucificar nossa carne pecaminosa e triunfar sobre o poder do pecado na cruz. Isso é libertador. Não conseguiremos vencer o pecado simplesmente por seguir algumas regras e bons comportamentos. Devemos crer que Jesus veio em semelhança de nossa carne do pecado, a qual herdou de Maria, e que na cruz ele destruiu a carne do pecado, isto é, o pecado em si, que escraviza os homens. Somente conseguiremos compreender plenamente o versículo 3 de Romanos 8, qual a revelação sobre o nascimento de Jesus no primeiro capítulo de Mateus. Creia, amados, que Deus, em sua soberania, enviou seu Filho para nos libertar do nosso pecado. O pecado ele não pode mais ter domínio sobre sua vida. Jesus já o destruiu na cruz. Aleluia! Então, meus amados, Jesus nasceu da vontade de Deus. E ele pagou um alto preço para nos libertar, nos salvar dos nossos pecados. O nascimento de Jesus foi o grande marco da história. Sua morte redentora, ela nos salvou. Por isso, meus amados, eu te convido a receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Só Ele tem o poder de nos salvar e de nos libertar. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Só Ele vai te libertar e te dar a paz que você tanto precisa. Gostaria de terminar essa oração, essa mensagem orando por você. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra profética, pelo teu Filho que nos libertou do império das trevas. Ó Deus amado, nós te agradecemos nessa manhã pelo teu Filho amado, que foi à cruz, que morreu para nos libertar dos nossos pecados. Nos abençoa nessa manhã, meu Pai. Te agradecemos pelo dia de hoje. Abençoa as famílias, abençoa todos aqueles, Senhor, que estão aflitos, sem rumo, sem direção, Pai. Ó Deus, tem acontecido tantas coisas, meu Deus, mas só Cristo tem o poder de nos libertar desse império das trevas. Amados ouvintes, queridos irmãos, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e se liberte. Oh glória pelas palavras que nós temos ouvido. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for primeiramente através do Filho. Deus te abençoe nessa manhã, querido ouvinte.